Então, os pressupostos do modelo de regressão linear, eles têm que ser obedecidos para que você possa usar a equação, linear ou modelo de regressão linear para, estudar a relação entre duas variáveis. Então, o primeiro pressuposto é que existe, de fato, uma relação linear entre essas duas variáveis, mais um termo aleatório. Esse termo aleatório, que tem média zero, ele tem que ser não correlacionado com as variáveis x, que foram incluídas no modelo. De modo que, lembrando que uma equação de regressão, eu leio ela como sendo a esperança condicional de y dado x, eu tenho que garantir que a esperança do erro dado x seja igual a zero, para que as hipóteses do modelo sejam verificadas e os coeficientes estimados sejam não viesados. Aí, outra coisa que eu posso olhar a esperança do erro igual a zero, que a gente construiu, e a esperança do erro ao quadrado, que é uma medida de variância, ela tem que ser uma constante, um valor constante, para cada observação i que você tiver da amostra. Essa hipótese aqui de que a variância tem que ser constante para cada valor do erro, é chamado de homocedasticidade. A gente diz que é uma variância homocedástica. Em contraposição a uma variância homocedástica, a gente tem uma variância que seria heterocedástica. Então, a gente precisa da hipótese de homogeneidade na variância, ela não varia para cada valor do erro, para garantir que os resultados do ALS sejam adequados. Se por acaso variar, a gente vai ter que fazer uma correção na variância. A gente vai aprender isso depois. Então, e uma última característica, um último pressuposto, é que cada valor do erro, EI, ele tem que ser não correlacionado com outro valor, EIJ, por exemplo. E isso é o que a gente chama de não existir autocorrelação entre as variáveis. Então, a gente diz que a esperança de um erro vezes o outro tem que ser zero. A gente vai discutir isso, isso é um caso importante no caso de séries de tempo. Quando a gente diz assim que o erro passado não pode afetar o erro presente, mas depende do modelo. Então, qual que é a interpretação dos coeficientes estimados? O valor de beta zero, que é o intercepto, ele vai ser o valor que y tem quando x é igual a zero. Se zero for um valor razoável para estar na faixa de valores que importam para o fenômeno que você está estudando. E B1 é a mudança no valor médio de y, que resulta de uma mudança na unidade de uma unidade em x. Então, para entender melhor os significados, a gente pega um exemplo. Então, vamos olhar a relação que um corretor de imóveis está querendo verificar se existe, qual é a relação entre o preço de venda de um imóvel e o tamanho do imóvel medido em metros quadrados. E aí, então, ele vai selecionar uma amostra aleatória de 10 imóveis. Então, para esses 10 imóveis, ele vai ter o preço o preço em US$ 1.000 e o tamanho em metros quadrados. Então, a amostra dele tem essas características. Veja que para cada Y você tem um X, é sempre pareado, mas a gente, então, aqui diz que tem 10 observações dessas duas variáveis. Se a gente fizer um cross-plot dessas duas variáveis, vocês vão ver que, quando eu olho aqui para como essas variáveis estão distribuídas, elas sugerem uma relação linear positiva, ou seja, à medida que o número de metros quadrados do imóvel aumenta, o preço aumenta. Como é que eu vou fazer uma regressão? Vou fazer o seguinte, com base nesses dados aqui, eu vou lá no Excel, eu vou selecionar dados, análise de dados, e quando eu selecionar análise de dados, ele vai abrir essa janela aqui. Pode acontecer que na hora que você clicar em dados, não apareça análise de dados. Se isso não aparecer, é porque ele não está configurado. Então, você tem que ir lá nas configurações do Excel e clicar para que ele mostre essa ferramenta de análise aqui. Bom, aí você, então, vai aparecer essa tela com regressão, tem várias possibilidades. Você vai, então,
veja que aqui tem outros testes que vocês já podem ver que o Excel faz. Dá OK. E aí ele vai abrir essa outra janela. E você vai, nessa outra janela, você vai clicar para dizer qual é o intervalo em que a variável y está, qual a variável em que x está. E aqui, se você selecionar essa primeira linha, você tem que colocar nomes, né? Você tem que dizer, olha, a primeira linha é o nome da variável. Aqui você vai dizer onde você quer que o resultado saia, se em outra página, se em outra planilha de Excel, se na mesma página, mas você quer dizer que quer que saia em F1, por exemplo, você clica aqui, e aí você clica aqui. Aí você dá OK, e ele vai então mostrar esse conjunto de resultados aqui. Esse conjunto de resultados, que essa é a saída, você vai ver que aqui está escrito coeficientes, e aqui está escrito intercepto, e aqui é a variável x que você tem em metros quadrados. Na verdade, o exemplo era com pés quadrados, mas eu mudei para metros quadrados, porque a gente não usa pé quadrado, né? Então, só para ficar fácil, mas aqui, como eu não tenho como traduzir, eu deixei. Então, essa aqui é a variável x. Então, esse é o coeficiente B1 e esse é o coeficiente B0. Ele também calcula o erro padrão desse coeficiente, o desvio padrão desse coeficiente e a estatística de teste desse coeficiente. Note que toda saída do modelo de regressão, o modelo de regressão faz faz um teste de hipótese para cada um dos coeficientes que você estima, testando se eles são zero. Como é que a gente testa se uma estatística é zero? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o valor da estatística menos a média suposta, que a gente está supondo que é zero sobre o teste de hipótese, dividido pelo desvio padrão. Isso aqui dá estatística de teste. Essa estatística de teste a gente usa para ir lá para ver se cai dentro da região de aceitação ou de rejeição da hipótese nula. E ele dá o p-valor. O p-valor, você não precisaria nem saber o valor da estatística de teste, nem a região crítica, porque com ele você sabe que se ele for maior do que o nível de significância, que nesse caso é 5%, porque se você não pedir para o Excel mudar, ele vai sempre calcular tem padrão de calcular para 5%, você sabe que isso aqui é maior que 5%, ele não é estatisticamente significante. Como esse aqui o coeficiente associado com a variável x é 0,01, o p-valor dele, então eu sei que ele é estatisticamente significante porque ele é menor do que o 0,05, que é o nível de significância escolhido. E aí aqui eu tenho a saída do Excel, então, como eu estava dizendo para vocês, esses aqui são os coeficientes, então como é que vai ficar a minha equação estimada? O preço do imóvel chapéu, que é o Y chapéu, vai ser 98,24,8 mais 0,10,9 vezes a metragem quadrada. E aí, para eu achar agora o Y chapéu ou o preço chapéu, bastaria substituir os valores observados de X aqui, que é metro quadrado, que eu acharia cada valor de Y chapéu. No caso do Stata, a saída é essa daqui. Então, os coeficientes estão aqui. Esse é o coeficiente associado a X, esse é a constante, que é o intercepto. Aqui é o erro padrão deles, também a estatística de teste, também o p-valor, o intervalo de confiança. A representação gráfica, então, você faria, se eu fosse desenhar a reta, porque, lembre, entre todas as retas possíveis que poderiam ser ajustadas aqui, a de mínimos quadrados minimiza a distância de cada ponto em relação à própria reta. Esse é um intervalo relevante, porque não tem... provavelmente não tem observações aqui menores do que essa ou maiores que essa. E quando eu faço esse mesmo gráfico no Stata, eu tenho que dar esses comandos aqui, onde y e x são as variáveis, o nome das variáveis que eu estou usando. Qual que é a interpretação desses coeficientes? Então, o beta zero é o valor médio estimado de y, quando o valor de x é zero. Isso quando você tem que olhar no intervalo de valores que são relevantes, porque, por exemplo, não existe casa com metros quadrados igual a zero, né? Então, não tem sentido. Então, o que esse 98 aqui significa?
é que para os imóveis dentro da faixa de tamanho observada, 98.248 é a parte do preço da casa não explicada pela metragem quadrada, ou seja, é alguma coisa fixa de você comprar um imóvel que independe da metragem quadrada. O B1, que é o estimador de beta 1, ele pega a variação, medida de variação, ele vai medir qual vai ser a mudança no valor estimada no valor médio de Y, né? Então, quanto vai variar esse preço de Y se você aumentar X de uma unidade. Então, se você tiver um aumento de um metro quadrado no imóvel, quanto que isso impacta no preço? Então, fazendo essa conta, como a gente sempre tem, os valores aqui estão em $1.000, então vou pegar esse valor aqui, multiplicar por 1.000, então seria como se eu dissesse, cada metro a mais no tamanho do imóvel, tem um aumento no preço do imóvel de $110. Aí, lembrando que a variação total de Y, os valores que Y assume, que eu chamo de variação total, pode ser decomposto na variação que é explicada pelo modelo, que é explicada por X, e a que não é explicada, depende do erro. Então, a gente, lembrando disso, né, a gente calcula o coeficiente de determinação. Então, cada um dos componentes. E aí, a gente diz o seguinte: se eu pegar, por exemplo, a reta de regressão, pego um ponto qualquer que foi usado para determinar essa reta, eu vou ver o seguinte, que essa distância daqui, da média de Y até aqui, é o que o modelo explica. Essa distância daqui para cá é o que o modelo não explica, que está associado com resíduo. Então, o coeficiente de determinação, que a gente chama de R quadrado, ele então vai ser a soma dos quadrados da regressão, quanto a regressão explica do comportamento total de Y, que é a soma dos quadrados totais. É um número que varia entre 0 e 1. E aí, aqui eu vou dizer para vocês o seguinte: o coeficiente de determinação, o R grande 2, ele corresponde ao coeficiente de correlação simples entre x e y elevado ao quadrado. Então, por exemplo, nessa correlação perfeita negativa, eu teria um coeficiente de correlação negativo igual a -1. Mas como o r quadrado grande ele é igual ao quadrado do coeficiente de correlação simples, então isso aqui vai virar 1. O R2 vai virar 1. Aqui é positivo perfeito, então é 1. Mas na maioria, quando a gente for pegar dados, o que a gente vai praticamente ver é esse padrão aqui. Ou uma correlação negativa, mas que ela é distribuída, ela tem uma variância em torno dessa reta, ou uma correlação positiva que tem uma variância em torno dessa reta. Ou ainda essa situação que não tem relação linear entre elas. Então, nesses casos aqui, por exemplo, nesses dois casos, eu vou ter um coeficiente de determinação que é igual ao quadrado do coeficiente de correlação simples, como sendo um valor entre 0 e 1, onde o tamanho ótimo depende do fenômeno que você estiver estudando. Se for séries de tempo, a gente gostaria que o coeficiente de determinação fosse o mais próximo possível de 1. Se for dados de painel, que em geral a gente tem uma preocupação particular com o efeito de um dos determinantes sobre y, aí esse coeficiente não precisa ser tão alto. Nesse caso aqui, o coeficiente de determinação vai ser 0.